Olá, gente querida, estamos aqui novamente de volta, outra vez, de novo, com o nosso podcast Pode Prosear, gravado direto aqui nos estúdios da Primecast, aqui de Antonina, litoral do Paraná. E Pode Prosear hoje traz uma pessoa cujo qual eu tenho uma grande admiração e que, para mim, Denilson Pinheiro, é fonte até de pesquisa, pelo que ele traz, né, em suas imagens e sua literatura. Vou apenas pincelar assim por cima o currículo dele. Professor aposentado do Departamento de Design da Universidade Federal do Paraná. Graduado em Pintura e Licenciatura em Desenho pela EMBAP. Mestre em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. Atua nas áreas de artes plásticas, fotografia e design gráfico. Participou das mais importantes mostras de arte e fotografia do Brasil. Editou o livro fotográfico Antonina dos Meus Dias, em 1982, revisado em 94, coautor do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná. Gente, tem um livro dele que é esse aqui, o Crônicas da Capela, 2006, que foi aonde tive acesso, né, a essa literatura escrita por ele. Também Carnaval de Antonina, 35 anos de cumplicidade, que é, sim, um arquivo fotográfico. Tenho dito, também faz parte dessa gama de literatura, Antonina, Crônicas, Casos e Acasos. Como artista plástico, fez muitas exposições individuais e dezenas de participações em salão e mostras coletivas desde a década de 70. Citado no livro Em Torno da Fotografia no Brasil, de Pietro Maria Bardi, em 87. Verbete no Dicionário de Pintores Brasileiros de Valmir Ayala. Também citado no 40 anos de amistoso envolvimento com a arte de Enio Marques Ferreira e no Dicionário das Artes Plásticas do Paraná, de Adalice Araújo. Estou aqui na presença de nada mais, nada menos do que o professor, escritor, fotógrafo Eduardo Nascimento. Boa noite, Eduardo Bó. Eduardo Bó, obrigado, professor, por aceitar o convite do Pode Prosear para vir aqui bater esse papo grandioso, né? O senhor que é um grande pesquisador, né, da nossa cidade, da nossa história, e que também um fotógrafo excelente, virou tema de samba enredo de uma das escolas de samba de Antonina, por causa desse relato, né, da fotografia, e que em tempos de pandemia virou um escritor maravilhoso, cujo qual tenho todos os livros dele, inclusive um livro dele que fez assim, eu olhar uma Antonina diferente, foi o Fragmentos, que é o meu xodó. Seja bem-vindo ao podcast Pode Prosear, professor. Boa noite aos amigos, ouvintes, e em primeiro lugar gostaria de agradecer imensamente o convite e o prazer que estou tendo aqui desse estúdio da Primecast, né? Nossa, mãe, que maravilha de ver o menino ali, filho do Júnior, né, empreendedor. Puxa, eu fico muito feliz, né, porque, né, há 30, 40 anos atrás a gente tentou fazer, né, tentava fazer, mas só que as ferramentas eram outras. Até eu contei um caso aí de uma transmissão né, do meu amigo João Alberto, há 30 anos atrás, ele transmitindo um carnaval com um radinho de pilha, certo? Em cima de uma pilha de tijolo, né? Então, realmente, eu fico muito feliz de ver esse espaço e realmente a abertura, né, desse canal para que a gente possa falar um pouquinho sobre a cultura e sobre Antonina. E realmente a gente merece falar sobre a nossa cidade. E ela também. Com toda certeza. Gente, segue a gente no YouTube, beleza? Segue a gente, ativa o sininho, dá um joinha e comenta aí sobre a entrevista que a gente tem hoje, tá? Siga a gente lá no canal do YouTube, belezinha? Pega essa então, é Carnaval, é Tricolor. Vem mostrar nessa avenida a Antonina dos Meus Dias, de Eduardo Nascimento, o grande mestre da fotografia, que deixou seus pincéis pela arte de fotografar, trocou a emoção das cores pela lente de seu coração. Olhou, gostou, seu flash então brilhou. Essa cidade em seu clique eternizou. Retratando carnavalgrafia, foi sua grande exposição. Relembrou velhas folias. Seus cartemas delirantes, extasiantes são a maior sensação. Sempre alerta, flor de lis, o amor em sua vida e devoção. Gigante pela própria natureza, bravo guerreiro defendendo o seu rincão. Inverno vem e vai, e o festival tá aí. Tem arte pro meu povo assistir.
Essa é a letra do samba enredo da Escola de Samba do Batel, que lhe homenageou. Puxa, é um momento ímpar na vida da gente, principalmente pela minha idade jovem. Hoje eu tô velho, tô com 73 anos. A gente está sendo homenageado agora, porque sempre parece que as pessoas começam a perceber quando a gente envelhece. Mas naquele momento, foi em 1996, eu tinha 45 anos, muito jovem, eu acho que é a sua idade, né? Quantos anos tem? 51. 51, você veja, mais jovem do que você. Exatamente. E você ser homenageado por uma agremiação, uma escola de samba, é algo que eu sempre gostei, e por iniciativa do meu grande amigo, realmente que não se encontra mais entre nós, Eduardo Machado. E para mim foi uma surpresa quando ele foi na minha casa dizendo que eu gostaria de que a escola de samba do Batel desenvolvesse um enredo em cima da minha história, e principalmente com o título do meu primeiro livro, que foi Antonina dos Meus Dias. E para mim foi uma surpresa enorme, né, pela pouca idade que realmente eu tinha e pelas poucas coisas que eu tinha feito, né. Hoje eu posso até dizer que eu tenho um legado um pouquinho maior, tenho filhos, tenho netos, tenho casa, tenho 8 livros lançados. Na época eu tinha um só, mas eu acho que foi realmente pelo trabalho de equipe, né, que realmente a gente corroborou em fazer o trabalho, que foi o Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná. Então, quando fui homenageado, nós já tínhamos realizado 5 festivais de inverno. E naquele momento, né, e a universidade, inclusive eu e mais a professora Márcia, recebemos a honra de ter recebido o título de cidadão benemérito e cidadão honorário da cidade. E como vivo é o maior título que a gente pode receber. Exatamente. Né? Vivo, 45 anos, recebi um título de cidadão benemérito, e maior só de prefeito, mas os prefeitos passam e os beneméritos ficam, né? Exatamente. E é interessante, porque quando o senhor foi homenageado pela Escola de Samba do Batel, como homenageado, o senhor foi um dos poucos homenageados que se envolveu de uma maneira com a escola de samba, que não veio apenas para a avenida como homenageado. O senhor se envolveu na comissão de frente, o senhor na elaboração da alegoria, se envolveu com carros alegóricos, se envolveu em toda a escola no período preparativo para o desfile. Sem dúvida alguma. Mas eu tive uma grande dificuldade, porque realmente eu, desde criança, eu fui um participante emotivo da Escola de Samba da Capela. Filhos da Capela. Porque os filhos da Capela, a Escola de Samba nasceu junto ao grupo Escoteiros Vale Porto. E se não me engano, posso estar errado, tá, gente? Se eu estiver errado, me corrigem nos comentários. Parece, naquele mesmo ano em que a Escola de Samba do Batel ali homenageou, a Escola de Samba Filhos da Capela veio homenageando o Festival de Inverno. Exatamente. Que interessante, né? Trouxe foi que tinha concurso na época. Não, mas eu acho interessante esse momento, assim, de coroação do seu trabalho. Sim. Porque, para quem não sabe, gente, o nosso Eduardo Boll foi um dos grandes batalhadores, dos grandes baluartes que lutou pelo Festival de Inverno, para que, né, nos bastidores e os trâmites para que o Festival de Inverno transcorresse, realizasse e criasse aquele corpo que se tornou. Poucas pessoas sabem, mas o professor Eduardo, uma das pessoas que lutou e muito como antoninense, como professor da Universidade Federal do Paraná, pelo nosso Festival de Inverno. Sim. E na avenida, naquele ano, colocar o fotógrafo, né? Homenagear o fotógrafo e homenagear o festival também. Festival foi uma coroação muito linda. Mas foi muito difícil, porque dias antes do desfile, do carnaval, eu fui convidado para sair nas 2 escolas. Tinha concurso ainda? Tinha concurso. Certo? E como é que eu vou sair em 2 escolas? Uma você é homenageado e a outra... Uma eu sou homenageado e outra, o projeto é um dos projetos que eu faço parte também, né? Então foi uma alegria enorme, por exemplo, né? E nós, entre aspas, a Escola de Samba do Batel,
perdeu o concurso. Teve concurso, nós éramos, a escola de samba já tinha ganho 4 anos consecutivos, e aquele ano a gente perdeu. Mas não vamos entrar nesses detalhes, porque eu tenho muita história para contar sobre esse concurso e por que a gente perdeu também, né? Mas foi um momento da minha vida muito importante, muito emotivo, e realmente a sensação de a gente entrar na avenida. Você sabe que as duas escolas de samba, a Capela e a Batel, eles têm uma torcida maravilhosa, e quando tinha concurso, então, era uma energia contagiante. Por exemplo, quando a escola chegava ali, né, nas escadarias ali, certo? Um lado era Batel, outro lado era Filhos da Capela. Era uma loucura, e isso eu senti na pele, porque quando o nosso carro alegórico passou, eu fiz questão de ter realmente um carro alegórico muito simples, era até com alegorias do palco do Festival de Inverno, que eu guardei, e os meus filhos. Os maiores destaques do carro alegórico eram os meus filhos. Na época eu tinha 2 filhos, a Elisa e o Rafael, então os 2 saíram comigo. E eu saí fotografando. Eu tenho as fotos do desfile inteiro. Eu saí no carro fotografando. No carro. E então teve uma visão que ninguém teve da avenida. Ninguém teve. Mas tem as curiosidades também daqui de Antonina. As curiosidades aqui de Antonina. Tem pessoas, até por eu ser Eduardo Boa aqui, e o samba enredo era Eduardo Nascimento. Então, tinha pessoas que olhavam eu lá em cima do carro alegórico e falavam: pô, o que o Boa tá fazendo lá em cima? Coisas de Antonina, né? Coisa de Antonina, né? Isso a gente sabe que existe, né? E porque, claro, nós temos o lado popular, né? Que é o lado dos apelidos. Exatamente. Né? E que, por sinal, em primeira mão, vou te dar já em primeira mão, né? Devo, ano que vem, lançar um livro sobre os apelidos. Olha, então já fique ligado aí. Ano que vem, 2025, vem aí o próximo livro do professor Eduardo Bó. Origem dos apelidos de Antonina. Origem dos apelidos de Antonina. Então, quando eu for entrevistar alguém, por favor, sejam receptivos, porque o apelido aqui faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa cultura. Entendeu? Faz parte da nossa identidade. Por exemplo, eu tenho descoberto, eu já fiz mais de 150 entrevistas, mas eu quero chegar a 500, né? Então eu tenho até março, mais ou menos, um cronograma para entrevistar principalmente as famílias, né? Que tem, muito interessante, né? As famílias têm apelido. Então eu tô e passa de geração, né, professor? Passa de geração. Então tem pessoas que você não conhece, né, pelo nome. Você não conhece pelo nome. O senhor sabe, falando de tão forte que é o apelido na nossa cidade, aqui em Antonina. Na época eu tava trabalhando como locutor de rádio, da Rádio Antoninense FM, e olha que coisa interessante. Chegou a minha mão a pauta do dia e nota de falecimento. Faleceu o senhor José Tatá Pinheiro, mesmo vai ser velado na igreja presbiteriana do Portinho, tá horário, o feto seguirá sentido cemitério São Manuel. Aí dei a notícia do falecimento e nisso liga a minha mãe. Minha mãe falou assim: filho, do que teu tio faleceu? Eu falei: mãe, meu tio faleceu? Você acabou de dizer o nome dele? Sim. Eu falei: mãe, mas eu não sabia que o nome do tio Luti era esse. Eu me criei, né? Eu nasci e me criei ouvindo Luti. Sim. Nunca tinha sabido o nome dele original, de certidão. Que coisa, né? Eu dei a nota de falecimento do meu tio sem saber que era ele. Que interessante. Porque era apelido. Eu nasci, né? E cresci ouvindo o apelido dele. Tio Luti. Sim, mas e ficou. O nome dele era esse. Nós estamos aqui num prédio que é de Totola Araponga. Qual é o nome dele? Boa pergunta. Hã? Boa pergunta. Heitor Fonseca. Heitor Fonseca, mas ninguém sabe que o nome dele é Heitor Fonseca. Eu sei porque foi meu colega contemporâneo de
colégio de contabilidade, nós Sim. fizemos contabilidade e, né, e ele estava na chamada como Heitor Fonseca, mas era Totola Araponga, né? 2 apelidos, imagine, o cara tem 2 apelidos, tem o apelido no nome e o apelido no sobrenome. O sobrenome. É uma coisa maravilhosa. É nome, sobrenome, apelido. É nome, sobrenome e apelido. Coisa de Antonina. E, gente, para que vocês possam entender, são essas peculiaridades que nós temos aqui em Antonina, que por isso que o Pode Prosear e a Primecast incorporou ao Pode Prosear, porque são essa identidade que nós temos antoninense, que nós vamos trazer para você em nossa entrevista. Hoje nós estamos aqui com o professor Eduardo Nascimento, Eduardo Bó, e semana que vem teremos o Alcimar, que vai contar muitas histórias. Então, e por que esse segmento do Pode Prosear? Justamente isso, é esse bate-papo de coisas nossas que, infelizmente, não sei se o senhor vai concordar comigo, professor, às vezes, algumas coisas estão sendo perdidas no tempo. E a gente precisa registrar, e hoje a gente tem como, né, através da internet, vai estar lá no canal de YouTube, até mesmo para servir de consulta mais tarde. Sim, claro. Vai lá, entrevista tal, o professor Eduardo, relatou isso. Memória, né? Exato, memória. Memória, e a gente precisa disso. Claro. E, por exemplo, assim, quando eu vi o seu livro, né, sobre carnaval, que para mim aquilo é um arquivo de carnaval. Né? Se você não tem, Livraria da Barca, que a Antonina tem os livros do professor, adquira, porque além de ele ser um arquivo, ele é emocionante, né? Tem figuras ali que já não estão mais entre nós, né, professor? Já estão, né, na pátria espiritual, e quando você vê, desperta uma memória afetiva, porque você lembra. Muitos personagens que eu vejo ali nas fotos, né, eu já lembro em que parte da avenida eu estava, quem estava junto comigo na avenida, quando aquela pessoa ali, aquele folião passava. É muito legal isso, essa coisa da fotografia. O livro do Carnaval já está completou esse ano 12 anos. 12 anos. Já de lançamento. Eu lancei em 2012, foi através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Hoje eu me sinto quase impossibilitado de fazer um livro desse, por causa do custo, né? O custo do livro é muito caro. A qualidade dele é maravilhosa. É muito caro, mas a memória está lá. Eu acho que são poucas as cidades no Brasil que tem um registro de um evento durante 35 anos. E eu, ano passado, eu completei 50 carnavais. Certo? Ano passado eu completei 50 carnavais, fiz uma camiseta até para minha família. Viu muito carnaval. São 50 carnavais. E eu tenho esse material que eu pretendo ainda estou vivo, fazer um livro, ou um documentário, ou um vídeo, que não precisa ser tantas fotografias assim. Eu posso selecionar uma fotografia de cada carnaval, são 50 fotografias. Então eu estou com alguns arquivos prontos para se transformar em mídia. Não exatamente mídia impressa, porque hoje é muito caro. Mas estou tendo dificuldades enormes, né? E essas leis de incentivo que a gente recebe nos pequenos municípios, os valores são muito baixos, né? São muito baixos. E hoje, por exemplo, se for um livro impresso, hoje você vai gastar 150, 200 mil reais, né, para você ter um bom acabamento, né? Uma boa impressão. Eu tenho o livro dos 50 carnavais e eu tenho também um livro que entrou até no Profice, mas depois foi rejeitado porque eles não consideraram que era artes visuais, que era patrimônio, que é o livro sobre a linha do tempo do Armazém Macedo, e que era para ser lançado ano passado, mas realmente eu perdi os recursos, né? Os recursos da Secretaria de Cultura, porque eles alegaram que não era artes visuais, que era patrimônio. E o livro está pronto também, né? A linha do tempo do Armazém de Macedo. Porque eu tenho as fotografias, né, do armazém. Eu tive o prazer de receber da família Macedo o diário do Antônio Ribeiro de Macedo, e
eu só acho um dos poucas pessoas que sabe a história do armazém. Realmente, né? A história do armazém. Como que começou o armazém, que eu tive acesso a uma documentação do Patrimônio da União, do Serviço do Patrimônio da União, e eu tive acesso a 700 papers durante a pandemia. E eu fiz um resumo, né, de como que foi construído o barracão e por quem que passou, né, por quantos proprietários que passaram aquele imóvel até a sua restauração. Mas, infelizmente, eu não consegui transformar isso aí em mídia. Estive no IFAM, ofereci, fui até o IFAM 2 vezes já, e ofereci o material. Tá aqui o material para vocês, eu não quero nada, eu só quero que vocês registro disso. Transforme isso aqui em produto, né, numa mídia. Me dá um crédito aí, ou se for livro, me dá meus direitos autorais, que é 10% só. E a gente infelizmente, depende de apoio oficial. Infelizmente. E são poucos, e são poucos os apoios que a gente tem, ou financeiramente não são viáveis para transformar, né, esse material num produto físico, né? Num produto físico. Mas está à disposição. Quero usar esse canal, né? Quem tiver uma ideia ou disposto a fazer um vídeo, alguma coisa, esse material eu deixo à disposição. Lembrando você que siga o nosso canal no YouTube, beleza? Vai aparecer aí o link, o endereço bonitinho. Tem as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem o site da Primecast, beleza? Siga lá. E o Pode Prosear de hoje está aqui com Eduardo Nascimento, o Eduardo Bock, professor Eduardo. E assim, uma das coisas que ficou muito gravado, e está muito gravado, é o fotógrafo. Como é que entrou a fotografia na sua vida? Eu não me considero fotógrafo, até de vez em quando eu falo com o meu grande amigo aí, um grande fotógrafo, um dos maiores fotógrafos do Brasil, que hoje tem até uma casa em Antonina, Orlando Azevedo, digo para ele que eu não sou fotógrafo, eu sou professor. Minha carteira profissional está escrito lá, professor. E quando eu fiz concurso na universidade, eu não fiz concurso para dar aula de fotografia, eu fiz concurso para dar aula de projeto gráfico, né? Mas eu, no andar da carruagem, nos últimos 10 anos de universidade, eu passei a dar aula de fotografia também, por falta de professor. E por eu ser um pesquisador, principalmente na área de linguagem, mais de linguagem do que de técnica, porque uma coisa é a técnica, outra coisa é a linguagem. As duas se combinam, porque a linguagem ela se apropria da técnica para falar sobre que foto que é essa, por que fez essa foto, o que ela transmite. Então, mas a fotografia surgiu porque em 1975 eu trabalhava em Ponta Grossa, né, no departamento de decorações da Hermes Macedo, e o meu chefe do departamento tinha uma máquina fotográfica. Eu emprestei dele a máquina fotográfica, já era uma máquina semi-profissional. Eu emprestei e vim um dia, né? E vim como de 15 em 15 dias eu vinha para Antonina e fiz uma foto com filme, que chama-se diapositivo, era slide. A gente passava num projetor ali e tal. E eu comprei um filme diapositivo e fiz uma foto experimental, assim, pus num tripé e fotografei do trapiche, certo? Fotografei a imagem da igreja matriz à noite, então toda ela preta e só a igrejinha iluminada, e a maré estava cheia e o reflexo dela embaixo, só isso, uma foto preta, certo? À noite e só a igrejinha ali e tal. E fiz outras fotos, mas fiz um experimental sem nenhuma pretensão, porque eu nunca tinha fotografado. Mas teve um concurso, o governo do estado do Paraná criou o Museu da Imagem e do Som do Paraná, naquele ano, certo? Isso em 1975, eu era aluno da Escola de Música e Belas Artes do Paraná.
E aí eu peguei 3 slides e mandei para o concurso, porque tinha várias categorias, né? Categoria de slide, fotografia preto e branco e fotografia colorida, papel, né? Eu mandei aquilo lá, mandei aquelas fotos sem nenhuma pretensão. Você como estudante, tudo é bom você mandar. Sim, porque verdade. Isso dá currículo. Exatamente. Você participa, né? Então, a participação, você como estudante, é importantíssima. A experiência de vida. Uma experiência. E eu ganhei primeiro lugar. E o meu slide foi o primeiro lugar na categoria de slide. E na época, uma máquina fotográfica profissional, certo? Oferecida pela Lojas Murici, que não existe mais, que era Casas Pernambucana, né? Que tinha uma grande loja ali, né? Na Rua Murici, em Curitiba, né? Que hoje é Casa Pernambucana. Cada esquina, né? Do mesmo grupo, né? Foi a primeira grande loja de departamentos de Curitiba. E eles que ofereceram, né? Eram 3 máquinas fotográficas Minolta, certo? 35mm, que eu tenho até hoje. É claro que não funciona mais, mas eu tenho, porque é a minha primeira máquina fotográfica. E eu ganhei aquela máquina, eu fiquei entusiasmado, porque eu nunca fui assim um exímio desenhista, um exímio pintor, né? Eu fazia escola de belas artes, mas com todas as dificuldades que eu tinha. Então eu achei a fotografia uma maneira, né, de uma maneira de aprendizagem do olhar. Então eu comecei a fotografar. Aí me entusiasmei, fiz um laboratório fotográfico, eu comprei equipamento. Até é muito engraçado que eu morava a gente morava numa república em Curitiba, né? No edifício São Paulo, muito famoso, por sinal. Nós morávamos em 5 ou 6 jovens daquele Antonina, todos estudantes, e realmente eu inventei fazer fotografia. Então eu tinha a hora que eu me trancava no banheiro. Você sabe que a fotografia química tinha que revelar no escuro, certo? E só tinha um banheiro, e eu me fechava lá, não tinha ninguém em casa, e eu começava a revelar no banheiro, e a turma queria ir no banheiro, e eu falava que agora não dá porque estou revelando. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Então eu comecei a fazer fotografia química dentro de um banheiro do meu apartamento, da minha kitnet em Curitiba, que era a nossa república. Lá moraram dezenas de antoninenses durante uns 10, 15 anos, mais ou menos. Então, eu comecei fazendo fotografia assim, devagarinho, tal, aprendendo, fazendo curso no antigo Centro de Criatividade de Curitiba, fiz curso. Mas quando eu me formei na Belas Artes em 1977, e depois eu fiz um curso de licenciatura em desenho e me formei em 79. E em 79 eu já comecei a dar aula de fotografia. Maravilha, gente. Já comecei, fui convidado por uma escola que foi criada pelas minhas colegas formandas de Belas Artes. Eles criaram uma escola de arte em Curitiba chamada Primeira Forma, e eu fui convidado para dar aula de fotografia. Eu nem sabia muito, né, o que fazer, mas diz que a gente aprende fazendo, né? Então, para mim, os desafios, eu sempre encarei os desafios, porque você sabe muito bem, nós que somos de família muito pobre, desafio é desafio. Você tem que olhar para frente, cada dia tem que matar um leão, entendeu? E a gente, você sabe, né? A gente foi lá e matou o leão. E sabe, hoje eu tenho, né, em casa várias cabeças de leão, né, na parede, assim, né, e então foi um desafio para mim. E eu fiquei na escola Primeira Forma uns 2 anos, mais ou menos, era ali no Capanema, uma escola particular, e depois eu fui convidado pelo Museu Escola Alfredo Anderson a dar aula de fotografia também. Aí fiquei 2 anos, aí já era uma escola do estado já. Aí do Alfredo Anderson eu comecei a dar aula na FEMPER, que hoje é Faculdade de Artes do Paraná,
E dei aula 11 anos. O senhor sabe que eu trabalhei com a filha dele. Porque eu trabalhei muito tempo no Museu de Arqueologia e Etnologia em Paranaguá, em que a filha do Alfredo Anderson, a dona Virgínia, ela era diretora do museu. Ih, maravilha. Ela era diretora do museu e contava muitas histórias, né, desse universo. E eu me encantava pela história que ela contava. Ela foi diretora do Museu de Paranaguá por muitos e muitos anos, né? Porque é mantido... Museu de Arqueologia da Universidade. Exatamente. É mantido pela Universidade Federal do Paraná e ela era a diretora do museu. E ela contava muitas histórias, né, do Alfredo. Trazendo para esse mundo da fotografia, tem um relato de uma antoninense que hoje é fotógrafa profissional e despertou nela o amor pela fotografia através de um curso ministrado pelo senhor. Sim. E que o senhor ensinou ela a fazer uma câmera fotográfica em uma lata. Certo. Isso aí, é verdade. Eu dei, né, eu coordenei o Festival de Inverno até 96, mais ou menos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto festival. Aí depois eu participei como convidado, como, né, mediador de mesa, como parecista e como orientador de oficina, né? Então dei várias oficinas de fotografia, mas mais voltada à linguagem, como construir uma imagem usando a máquina fotográfica. A imagem pode ser construída usando um pincel, uma caneta, um lápis, né? Mas eu tentava passar essa experiência por eu ter feito um curso teórico sobre semiótica, né? Isso me deu um pouquinho de embasamento sobre linguagem. E eu dei vários cursos, mas já eu nunca tinha trabalhado com criança. Nunca tinha trabalhado com criança, né? Porque a minha área, né, eu sempre trabalhei na área das universidades. Né? Eu trabalhei em 2 universidades. Né? E então a minha experiência era com adolescentes, né? Com curso superior. Trabalhar com criança é mais difícil. Então eu acho lá pelo 20º Festival de Inverno, isso 2002, 2003, e me convidaram para dar um curso e eu falei, não, eu quero trabalhar com criança, com educadores e com professores de educação artística da cidade. Então eu vou dar um curso de como fazer fotografia, né, com uma câmera construída em casa. Então, né, nós pegamos uma experiência que não é minha, claro, é muito antiga, mas é o princípio da fotografia. Então eu montei 2 turmas, foram 20 alunos, foram 40 alunos. Nós transformamos 2 salas ali na Liga em laboratório fotográfico, tudo vermelho. É um encantamento, o laboratório fotográfico é uma coisa encantada, né? Por exemplo, o processo da fotografia hoje deixou de ter esse encantamento, né? Do aparecimento da imagem, né? No escuro, na escuridão, naquele vermelho, aquele papel dentro d'água. Isso aí é uma coisa encantadora. E eu fiz esse curso aqui em Antonina. E a criançada ficou maluca quando, né, eles entravam dentro de um espaço escuro, né, uma lata de leite ninho, uma lata, né, de leite ninho. Não precisa pôr a marca, uma lata, né, que era mais fácil por causa da tampa. E tinha um furinho ali, né? Um buraquinho, bem pequenininho. E ali no buraquinho tinha que ter alguma coisa que fechasse o buraquinho, que não podia ficar aberto o buraquinho. E dentro da lata a gente punha um papel fotográfico. Então a lunarada saía com aquele papel, né? Deixava a lata fixa num local e aí tirava, né? Abria o buraquinho e contava 1, 2, 3, 4, 5, até 5, 6, tal, e fechava o buraquinho e saía correndo e ir até a liga para pegar o papel e pôr no processo químico, no revelador. Então, quando eles viam, né, a imagem ali, é inacreditável. Exato. Agora, a fotógrafa que me contou esse relato, né? Porque quando eu falei que ia entrevistar... A Kaline, né? Isso. Kaline, né? Eu fui atrás de pessoas. E ela é uma baita fotógrafa. Exatamente. Eu fico feliz com ela, porque é muito bom, né?
E ela me contou, né? Ela disse assim, eu aprendi fotografia com ela, tenho essa paixão por fotografia. E ela me contou esse relato. Muito né? show. E eu achei tão fantástico esse descobrimento, esse despertar. E ela falou justamente desse encantamento, de ver o surgimento ali. É uma coisa do louca. branco, as imagens vinham surgindo. Não, e era muito interessante porque, lógico, fora o aparecimento da imagem, aí tinha que depois, né, pôr em vários banhos químicos, né? Em vários banhos químicos, e a fotografia, o papel tinha que ficar na água corrente por 1 hora, meia hora, e depois tirar e pôr depois para enxugar. Mas ninguém queria fazer isso. A turma só queria pôr o papel dentro da lata e sair correndo e ver a revelação. A revelação. Então todo o processo ficava para mim, e os monitores, que eu peguei umas 4 monitoras, né? Umas 4 alunas do curso de Educação Artística da Federal, que na época eu era o coordenador do curso da Federal, mas para mim foi uma experiência encantadora, e quando eu dei aula de fotografia para os professores de Educação Artística, né, eu ensinava essa técnica para ele, porque é uma coisa que dá para fazer na época, né, em qualquer escola. E é o princípio da fotografia, né? É o princípio para as pessoas entenderem o que acontece dentro de uma máquina fotográfica, que hoje a máquina fotográfica é um celular. Mas o princípio é o mesmo, olha. O buraquinho está aqui, ó. O buraquinho está aqui, né? E o papel só não está aqui dentro porque tem uma célula fotossensível que recebe a luz e registra essa luz. Mas o princípio físico é o mesmo. Só que aqui não é químico, né? E o nosso processo era químico, né? Agora eu vou deixar o professor Eduardo Nascimento um pouco de lado e vou conversar com Eduardo Bó. O cara cheio de histórias, causos e acasos antoninenses, né? Tanto é que tem livros maravilhosos, né? E eu gosto até dos livros com teor político, Eduardo Bó, eu gosto porque tem aquele leve humor cítrico, gostoso de ler, como é o caso de Crônicas. Aquele livro, como é que o senhor entrou, né? Como é que você descobriu essa veia artística de escrever? Porque nós temos, eu já entrevistei o senhor, e o senhor relatou que tem 2 fases. Tem a fase pandemia e tem a fase antes, né? A anterior, e tem a posterior agora, né? Eu sempre fui um tagarela, né? A minha fama de ser um cara que fala demais. E como a gente fala demais, a gente... Desculpa. O nosso diretor ao fundo... Corta. Ele falou um nome aqui que também... Não, mas quem reclama que a gente fala demais são sempre as pessoas que estão do outro lado, que fazem de menos. Né? Porque tem pessoas que falam realmente demais, mas fazem também demais. Né? Então, eu posso defender as minhas falas muito bem defendidas, né? Porque eu sou um cara, queira ou não, realizado. Mas eu costumo dizer que existem 2 coisas. Existe o tagarela e existe aquela pessoa que fala. Sim. O tagarela... Eu falo. Exatamente. Eu falo. Exatamente. O senhor fala. Porque nas suas falas, são falas embasadas, coerentes e que vêm a acrescentar. O tagarela, muitas vezes, fala apenas. Fala besteira. Exatamente. Fala besteira. Que também não deixa de ser também útil, né? É importante. Exatamente. Não deixa de ser importante. Porque nessas falas de tagarela, a gente se diverte. Isso aí que Aí vem os casos e acasos e os causos. Essa é o lado bom principalmente da democracia, uma palavra que ficou muito tempo desgastada. Exatamente. Né? Deixe que fale, não tem problema. Deixe que diga, o que pense, que fale. Deixe sua palavra, vem pra cá, o que tem. Eu não estou fazendo nada, você também. E tem um samba enredo da capela, que não é da capela. Não lembro qual foi a escola de samba. Não sei se foi Unidos da Pita ou coisa parecida, assim. Tem fofoca... Não. Filhos da Capela. Tem fofoca na esquina, brincadeira pra danar. Sim. Na nossa rádio, Araponga vai falar. Sim, venha com o nome que essa gente que vai gozar. Um apelido aqui tu vai ganhar. Sim. É o seguinte, eu sempre fui uma pessoa
uma pessoa, é um defeito meu. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. Né? Mas eu sou também autocrítico também. Eu sei dos meus defeitos. Por isso que eu falei que isso é um dos defeitos meus. Numa sociedade em que para você virar inimigo é só você chamar a atenção de alguém, você é um defeito seu. Você se torna perante essa sociedade uma pessoa com problemas. Nessa sua fala, Eduardo, eu posso ser seu advogado? Pode? Porque assim, existe a crítica, e se você for ver as entrelinhas da crítica, ela vem de uma maneira para construir e melhorar aquilo que ali está. Lógico. Né? Essa é a sua crítica que eu sempre vejo, que eu sempre leio, que eu sempre observo. No meu meio artístico, crítico, é aquela pessoa que olha uma obra de arte, uma obra literária, um filme, e ele faz uma leitura, uma leitura técnica e uma leitura de significações para poder auxiliar a interpretação daquilo ali. Exatamente. Daquele objeto. Isso para mim é um crítico. Só que a crítica na política, principalmente em determinadas comunidades... Que é o caso de Crônicas da Capela? Que é o caso de Crônicas da Capela, parece uma pessoa que está fazendo oposição, mas não é oposição. Olha, se eu fosse ser um dia, eu tivesse o prazer de ter sido um gestor público em Antonina, eleito, eu até fui candidato uma vez, em 1996, eu fui candidato a prefeito em Antonina, eu fiz a minha parte, eu não posso obrigar as pessoas a votarem, então eu fiz a minha parte, eu fui lá, né, no meu melhor momento de vida, coordenador de cultura de uma universidade, criador de um grande evento aqui na cidade, cidadão benemérito da cidade, samba enredo da cidade, casado, 3 filhos, 2 netos, sabe? Posso acrescentar 2 livros e fui candidato. E posso acrescentar um aí que eu acho que o senhor está esquecendo, e eu estava presente nessa cerimônia, comendador pela loja maçônica de Antonina. Comendador. Você veja, ainda ganhei um mérito e que eu não sou maçom. Exatamente. Certo? Isso é uma coisa raríssima. Eu estava presente nessa sessão. A gente faz a parte da agente política. Então, se eu realmente um dia eu fosse um gestor, porque eu fui auxiliar de gestor, né? Eu fui secretário de cultura, né, em 2 experiências que tive, né, em 2004 e agora mais recente em 2017. Eu não sei trabalhar sem as pessoas. Eu não sei trabalhar sem pessoas. Eu sou professor. Eu sou professor físico. Sou professor físico. Eu tenho o prazer de olhar nos olhos dos meus alunos. Eu tive o prazer, né? Hoje é tudo meio virtual, mas é assim, o mundo é assim mesmo. Então, eu ficaria muito contente se eu tivesse do outro lado alguém que dissesse: olha, prefeito, a rua aqui precisa ser arrumada, não tem lâmpada. E ia agradecer por causa. Muito obrigado, meu amigo, né? A equipe já está indo lá arrumar a sua rua. Imagine um fiscal desse de graça, né? O senhor sabe que o nosso diretor aqui do podcast, do Pode Prosear, e proprietário da Primecast, o Lucas Santana, sim, disse assim uma vez que ele ficará muito feliz a hora que ele tiver hater. É o quê? Hater. Eu não sei o que é. Hater é o que hoje, na mídia, nas redes, na internet, é aquele que critica, é aquele que coloca ponto, aquele que... mas pode contar comigo aí, o programa aí. Pode pôr aí o programa. Porque a gente começa a observar as coisas por outro prisma, por outro ponto. E de repente, posso melhorar aqui, posso, sabe? Não, mas a gente quer por exemplo... Mas a gente, por exemplo, eu, você, o Lucas ali, nós queremos o quê? Viver numa cidade boa,
viver num estado decente, viver num país democrático, em que tenha menos pobre, cada vez menos, que tenha mais comida, que tenha mais bebida, que tenha mais diversão e arte. A gente quer isso. Quem é que não quer isso? Já dizia a música, né? Sim. Diversão e arte. Quem que não quer isso, gente? A gente quer uma cidade bonita. Agora, a gente quer uma cidade bonita em que as pessoas tenham emprego, geração de renda, certo? E isso é mais importante. Então, quando você faz uma crítica, tem que se olhar o outro lado da crítica, o lado positivo da positivo crítica. dela. E aí o senhor entrou em um item aí que poucas pessoas sabem, mas é criação dele, de um... Em frente do Real Brasil, excelentíssimo Lucas Santana, você lembra da calçada, né, em frente da Real Brasil? Aquele petit pavé lá e aqueles desenhos. O famoso slogan Antonina, Mar, Arte e Amor é criação desse homem. Foi esse homem que criou esse logo, foi esse homem que criou aquela logomarca Antonina, Mar, Arte e Amor. Conta pra nós um pouco da história dessa logomarca que tá até os dias de hoje aí, eternizada. 51 anos. 51 anos, minha idade. 51 anos. Antonina, na gestão do Gilberto Gonzaga Vieira, a partir da iniciativa do seu Iberê Matias, que trabalhava na Paranatur, daquele Antonina, o Iberê. Ele lançou um concurso de slogan. O primeiro slogan para uma campanha de turismo em Antonina, que não existia. E então fez um concurso. A prefeitura, junto com o Antoninense, do seu Ademaro, e o Clube Náutico de Antonina, certo? Eles fizeram um concurso, né, para criar um slogan para Antonina. Isso seria transformado em adesivo. Imagine, a mídia era um adesivo, né? Cada carro receberia um decalque plástico, decalcomania, que punha na água. Era isso mesmo. Isso é 1972, cara. Hein? Gente, é muito legal isso, gente. É 1972. E eu era cartazista do Hermes Macedo, em Ponta Grossa. E aí, né, eu vi esse concurso aqui, falei, vou fazer alguma coisa, né, para ganhar um troquinho. Vou entrar nessa. Era tipo assim, R$1 milhão, né? R$1.000 hoje, né? E foi dado pelo Alceu Machado, que era gerente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Era daquele Antonina, o seu Alceu. E eu fiz lá em Ponta Grossa, né? Peguei um papelzinho, um pincel, né? Que eu era cartazista, era tudo feito à mão. E eu fiz lá um A, um coração e um M, o contrário. Um M, o contrário, como se fosse um mar. E escrevi lá, Antonina, Mar, Arte e Amor. E mandei o concurso. Entreguei aqui o concurso. Aliás, nem eu entreguei, quem entregou foi minha vizinha Maria Alice, porque eu tinha que ir embora para trabalhar em Ponta Grossa, e era segunda ou terça-feira, eu deixei para Maria Alice entregar o envelope, né? Porque era envelope fechado, aquela coisa de concurso. E aí fui surpresa, né? Surpresa minha foi que eu ganhei primeiro lugar, certo? E aquilo ali virou um marketing, né? Foi feito, né? O Leopoldino de Abreu, ele era gerente de uma empresa em Curitiba, ele que mandou fazer os decalcomania, que punha na água. Punha na água para colar. Aí depois, uns 10, 15 anos depois, o prefeito Savarin mandou fazer também uns... Aí já era um decalque plástico, já era uma tecnologia, era um plástico que eu decorava. Não, e é engraçado, esse decalcomania, uma vez colado, não saía mais. Não saía mais. Não saía mais aquilo. A gente colava nos cadernos, né? Nos cadernos da gente e tal. Ficou, nossa, aquilo não ficou muito, e ficou
reinando, né? O Antonina Mariarte Amor reinou por muitas décadas. Até hoje as pessoas imprimem umas camisetas. Eu assim como ser humano e antoninense, eu achava que ia ser feita alguma coisa para dizer assim, olha, 50 anos, que legal, vamos fazer aí um bolo, uma coisa. Agora, eu fazer para mim mesmo é meio chato, né? E passou batido, né? Aliás, 100 anos do Teatro Municipal de Antonina passou batido. Passou batido. Né? 100 anos da prefeitura ali, que foi esse ano que fez, do prédio, passou batido também. Então as coisas aqui parece que passam batidas, né? E uma das coisas que as pessoas transitam, como o senhor acabou de falar assim, que passa batida, muitas pessoas passam em frente da loja Real Brasil e não observam que a calçada ali está, né? Uma grande identidade antoninense, que é Mariarte Amor. E aquilo ali foi o seguinte, quando eu saí aqui de Antonina, eu saí como vendedor das casas pernambucanas. Fui pacoteiro das casas pernambucanas. E depois, né, com 15 anos, eu comecei a trabalhar nas casas pernambucanas como pacoteiro. Com 18 anos, eu passei a vendedor. E eu trabalhei até 21 anos, só que as casas pernambucanas eram naquela outra esquina. Aí a Pernambucana comprou aquele imóvel ali, que hoje é do Amer, comprou aquele imóvel e fez aquela loja nova. Certo? Fez aquela grande loja nova. Sim. Mas eu já estava trabalhando no Hermes Macedo em Ponta Grossa. Aí o gerente, que era o meu gerente da antiga Pernambucana, na outra esquina, que é aquele predinho que hoje é do seu Zezinho Camões, certo? E ele me encontrou e falou, escute, eu quero fazer uma calçada de petit pavé, porque é a única calçada em Antonina que existe, que é de petit pavé, que são aquelas pequenas pedrinhas. Exatamente. E eu queria ver se você permitia que eu pusesse, né, o slogan de Antonina, o desenho na calçada. Você veja, meu ex-gerente de Pernambucana que fez aquela homenagem para a cidade e para mim também, né? Sim. Cara, eu me senti orgulhosíssimo, né? Vendo o meu trabalho por a calçada. Eternizado ali, eternizado. Tá lá, mas poucas pessoas sabem, né? Dessa história que hoje a gente está contando. E eu soube dessa história foi quando a Cleise, filha da professora Cleise, né? Sim, fez umas camisetas. Exato, dono da marca Team 5. E aí eu vi umas camisetas e aí eu vi um comentário entre vocês. Sim. Né? Ela falou assim, de comentário, e aí eu fui atrás. E aí eu descobri dessa campanha publicitária que houve e que o antoninense Eduardo participou e tudo mais. E assim, e é engraçado isso. Como tem coisas aqui em Antonina que são eternizadas. Né? Eternizadas e que, infelizmente, um dos motivos do Pode Prosear é justamente isso, Eduardo. É trazer para que as pessoas falem e fique registrado isso na rede. Um dia, daqui 50 anos, a pessoa vai lá no canal da Primecast, a gente não vai estar nem mais aqui, mas porém os filhos dos filhos dos filhos possam acessar e tá lá esses registros. A gente essa memória é muito importante. Por exemplo, poucas pessoas sabem que o autor da bandeira de Antonina chama-se professor Edevaldo Dove. Sério? Sério não, foi ele que fez. Minha gente, até eu tô... Edevaldo Dove, teve um concurso para a criação da bandeira de Antonina no colégio, eu não sei se na época era Vale Porto ou Moisés, porque mudou, no tempo da ditadura, tiraram o Moisés e puseram no Vale Porto, e depois voltou a redemocratização, voltou para o Moisés. Mas o nosso colégio lá foi feito um concurso interno, quando o diretor, se não me engano, era o professor Zito. E foi feito um concurso e quem ganhou o concurso foi Edevaldo Dove, que era aluno do colégio. E depois virou professor, Edevaldo Dove, hoje já é falecido há muitos anos. Sim, então a bandeira de Antonina, a nossa bandeira oficial, a bandeira de Dove, foi criada por um aluno. Por um aluno. Olha só que coisa interessante, gente. Pois é. E tá aí, né? É a nossa bandeira, nosso pavilhão municipal. Quem sabe, criado né? por um aluno, né, gente? Quem sabe?
vá no colégio e pergunte se alguém sabe, do próprio colégio. Vocês entenderam agora por que a Primecast trouxe o Pode Prosear para fazer parte dessa equipe? Justamente para isso, gente. Para que vocês saibam de muitas coisas na nossa cidade que precisam ser resgatadas, que você precisa saber. Exatamente. É importante. Por isso que eu digo para vocês, curta, compartilhe, segue a página para muitas coisas. Nós não sabemos, por exemplo, nós não temos conhecimento de quem desenhou o brasão de Antonina. A gente não sabe. Eu não encontrei em nenhum lugar. O brasão, daquele brasão, sim, certo? Que tem, né, uma caravelinha ali entrando, duas ilhas, que ali são as duas ilhas do Jererê, que é Paranaguá, e tem o brasão ali. Então a gente não sabe quem desenhou aquele brasão. Mas o Dove pegou o brasão e pôs no meio do retângulo azul, né, com 3 listas brancas, e tornou a bandeira da cidade. Nosso Mas a bandeira é a bandeira, o brasão é o brasão. Né? Na bandeira tem o brasão, sim, mas a bandeira é a bandeira, o brasão é o brasão. Assim como uma coisa que eu sempre tento convencer as pessoas, é muito difícil, é sobre, né, que está lá no meu livro, lá, Fragmentos, Antonina Fragmentos, que é a Fundação de Antonina. Fundação de Antonina. Você sabe que eu comungo dessa sua ideia. É uma loucura esse troço. Eu comungo dessa sua ideia. É uma loucura, porque eu não sei quem, lógico, foi alguém da época que começou a comemorar uma tal emancipação política. Exatamente. Inventaram um nome lá de emancipação política e todo mundo fala emancipação política, emancipação política, emancipação política. Mas o que é uma emancipação política? O que é na época do Império? No Império, 1797. É época do Império, 1797. Mas o que se consistia em ser uma comunidade independente em 1797? A criação da vila. Quando se criava uma vila, certo? Aquela vila, ela tinha poderes, certo? Ela tinha o quê? Ela tinha câmara, delegacia e pelourinho. Câmara, delegacia e pelourinho. Então era instituído uma vila. Certo? Então a vila, ela tinha autonomia, não precisava mais de uma outra vila para mandar. Exatamente. Certo? Então, em lugar de se comemorar a vila, a fundação dessa vila, a fundação da vila, gente, que coisa mais bonita. Vamos comemorar a fundação da vila. Quando que apareceu o nome de Antonina? Na fundação da vila. A vila, aquela figura religiosa da comunidade que era uma freguesia, era uma freguesia antes, ela só era reconhecida como uma instituição, uma comunidade de caráter religioso. Certo? Aí, agora, politicamente, ela se tornou política, quando tinha Câmara, e quando foi instituída como vila, e passou a se chamar Vila Antonina, em homenagem a Dom Antônio, filho de Dom João VI e Carlota Joaquina. Esta é a data comemorativa. Nós temos que comemorar a instalação da vila. Agora, Antonina é mais antiga do que isso? Claro, o povoamento, a chegada das primeiras pessoas para cá, ou através de Vale Porto em 1712, ou através dos primeiros seismeiros em 1600 e, se não me engano, 36 ou 46, né? Segundo meu amigo lá, o delegado Klaus Berg, ele é um defensor assíduo e ele tem documentação realmente, mas nós não podemos considerar que ali é a fundação da cidade, né? Foi o início do povoamento. Agora, Antonina nasce com a vila. Antonina, entendeu? Estou falando Antonina. Antes era a freguesia de Nossa Senhora do Pilar da Graciosa. Era uma outra coisa. Depois virou cidade. Depois virou município.
São várias datas que no meu pequeno livrinho lá, Antonina Fragmento, tem todas essas datas. Eu não lembro porque eu não sou um decoreba e muito menos eu não sou historiador. Eu sou uma pessoa apaixonada pela história. Pelo que eu estou falando. O senhor sabe que foi no livro Fragmentos, e eu sempre digo assim, quer conhecer a nossa história, um pouco da nossa história, tenha o livro do Eduardo Nascimento, Fragmentos. Ali me deu uma visão de uma Antonina, de uma história de Antonina que eu desconhecia, mesmo sendo antoninense. Muita coisa ali, né? Eu falei isso com a Juliana, que eu entrevistei aqui no podcast anterior, sobre quem foi, né, o tal Macedo, né? Sim. Uhum. A nossa praça ali leva o Coronel Macedo. Acho que triavô dela. Triavô. A praça leva o seu nome, o armazém leva o seu nome, da onde veio, quem era, e ali fala desses dois, né, irmãos morretenses e tudo mais, isso. E muitas outras histórias estão ali, né, no livro Fragmentos, que nos traz, né, faz a gente conhecer uma Antonina histórica. Sim. Uma história, né, porque você veja, eu nunca soube, eu tenho 73 anos, antes de eu fazer o meu livrinho lá, eu nunca soube que aquele armazém lá, o casarão, né? O casarão era de Antônio de Macedo, né? Antônio, tem um sobrenominho ali no meio, como é? Antônio Ribeiro de Macedo. Eu não sabia que Antônio Ribeiro de Macedo era o Coronel Macedo da praça. E que foi prefeito de Antonina duas vezes, entendeu? Então, eu descobri isso ainda na pandemia, né? A pandemia fez eu ficar em casa e começar a ler. Mas ler documentos que aqui não existem em Antonina. E o que poucas pessoas sabem é que esse mesmo Macedo a família Greca é descendente dessa família. Descendente também. Tem muitas pessoas. E são de Morretes. São de Morretes. São de Porto de Cima. Por cima. Né? Eles eram erva-mateiros em Porto de Cima. E eu tenho com muito orgulho, assim, né, o diário do Antônio Ribeiro de Macedo, certo? Uma cópia que a família dele me mandou. E tá lá. Eu quero ver gestores públicos. Agora tem tanto dono, aquele armazém Macedo, né? Uma hora da prefeitura, outra hora é da Universidade Tecnológica. Por favor, eu tenho um material do Macedo, se vocês quiserem, a gente pode fazer alguma coisa junto, em comum, porque ficar comigo não vai adiantar nada, os cupim vão comer. Mas parece que o armazém Macedo precisa ser resolvido de uma vez por todas, porque não foi feito ainda sequer um comodato, nem com a prefeitura, muito menos com a universidade. Pelo menos essa informação que eu tenho. Então tá lá um jogo de empurra, é meu, não é meu, é teu, não é meu, não é teu, não é teu. Eu fico muito triste porque deveriam ter oferecido aquele armazém, já que não querem, à Universidade Federal do Paraná. São 32 anos de serviço em Antonina, e uma universidade abrangente, né, em todas as áreas, e realmente até o nosso projeto do Festival de Inverno acabou. Verdade. Professor, trazendo voltando essa linha de escritor, como é que chegou na sua mão o diário dele? O diário pessoal dele? Então, ele era um cara que ele escrevia mesmo, né? Todo dia ele punha lá. E a família tem. Só que um dos netos dele, que eu sempre chamei de Macedinho, ele era, se não me engano, filho do seu Eurico de Macedo. Aquela chaminé que tem ali era uma torrefação de café do seu Eurico Macedo. Era filho do Antônio Ribeiro de Macedo. E ele me mandou. Eu trabalhei com o Macedinho na coordenadoria do Patrimônio Histórico da Secretaria de Agricultura. E eu, com muito orgulho, muita honra, isso eu falo,
Eu fiz parte da primeira equipe que criou a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Turismo do Paraná. Fiz parte da primeira equipe em 1980, o governo, ainda o governo era governo da ditadura ainda, foi o governador biônico, o último governador biônico, chamado Ney Braga. Ney Braga. E eu precisava de emprego, eu estava saindo da faculdade e eu fui lá pedir emprego, entendeu? Porque pedir emprego não é crime. E aí as pessoas me olharam e falaram: você é presidente do Centro Acadêmico da Escola de Belas Artes? Você fez em Antonina o 9º Encontro de Arte Moderna da Escola de Belas Artes do Paraná em 1977. Estão precisando de um cara que nem você. E eu comecei a trabalhar na Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte. Eu era responsável pela programação visual de toda a Secretaria e da montagem de todas as exposições de artes plásticas no Paraná inteiro. Antoninense, tá, gente? Que fiquem bem claro isso, o cara é antoninense. Quando eu digo que a gente tem que ter orgulho, que a gente tem que ter orgulho da nossa gente, do nosso povo, nós temos muita gente que contribuiu e muito para o Paraná. Assim, gente, pena que um podcast com o Eduardo é pouco, porque tem histórias e histórias. Meu querido Lucas, ele tem uma história sobre a Santa de Nossa Senhora, que eu quero que ele conte essa história aqui, gente. Conta pra nós, Eduardo. Sim. A história da Santa. A história, gente, com todo respeito, eu tô rindo porque assim, ela chega a ser cômica. Ela chega a ser cômica. Sim. Não é nada em relação mas sim a situação. Conta pra nós a história. Não é causo. Ela também é causo porque depois eu inventei uma outra história. Mas o início é o seguinte: quando Vale Porto chega no município e monta o sítio da Graciosa, ele descobre que tem duas irmãs que fazem um culto em suas casas, um culto a uma santa, um culto católico. E ele descobre que aquela santa é Nossa Senhora do Pilar. A gente não sabe que é padroeira de Saragossa, na Espanha. Certo. Só que a gente não sabe se essa Pilar ela é espanhola ou é portuguesa, mas deve ser espanhola. Se você for em Buenos Aires, tem uma grande igreja lindíssima, gigante da Nossa Senhora do Pilar. Como em Ouro Preto também tem, que aí é portuguesa. Ouro Preto, a igreja mais rica que tem em Ouro Preto, em matéria de decoração de ouro, é a igreja de Nossa Senhora do Pilar. Então, ele doou o terreno ali para construir a igreja. E realmente foi uma construção maravilhosa. Foi feito em 2 anos aquela igreja ali. Você veja, às vezes. Recorde, né? Na época. Hoje a gente às vezes pede para fazer uma calçada, leva 5 anos fazer uma calçada. E em 1714 foi feito em 2 anos aquela igreja. Aquela igreja pedra. E foi encomendado uma santa. Encomendado para um santeiro da Bahia. Imagine a longura, a encomenda. O tempo que o tempo, Não tinha internet na época, nem Lucas? Mercado Livre para... nem Mercado Livre, imagine quanto tempo, hein? Aí encomendaram: queremos uma imagem da Nossa Senhora do Pilar, para mandar para, que nem a Antonina, freguesia de Nossa Senhora. Para a freguesia, que nem era freguesia ainda, não era freguesia, era um povoamento. Povoado, chamava Sítio da Graciosa, antes da freguesia. A freguesia foi depois, quando a igreja foi inaugurada. A freguesia. Sim. Então era o Sítio da Graciosa, era o sítio do Vale Porto. Então ele encomendou e a imagem chegou, certo? Chegou a imagem, aí olharam a imagem e não era Nossa Senhora do Pilar, porque não tinha o pilar, certo? Era Nossa Senhora da Soledade. É aí que começa a história. Aí começa a história. Aí Nossa Senhora da Soledade. Aí olharam para essa não é, não queremos essa santa, porque ela era diferente da flâmulazinha, da bandeirinha em que as irmãs
cultuavam aquela bandeira, tinham fé, né? Sim. A fé é mais importante. E aí pegaram e mandaram a santa de volta, certo? Aí mandaram a santa de volta e o santeiro fez uma outra, né? Imagine quanto tempo que demorou para encomendar, Para trazer, para levar e para voltar. E veio a santa para cá. Né? Então eu tenho um conto ali que é, né, é meio sádico mesmo, né, que eu digo que é por isso que, né, a gente vive numa cidade, eu acho que tem uma praga, né? Não vai e volta. Uma praga. Primeiro que diz que tem um ditado que santa recusada 100 anos de desgraça. Você não pode recusar uma santa. Quando você ganha uma santa, né, uma imagem, você tem que ficar com ela. Você não pode dizer, eu não quero essa santa, porque vai dar azar. Vai dar azar. Então, recusaram a santa, em primeiro lugar. Segundo lugar, nos anos 70, mas isso já é um caso que eu conto no meu livro lá do Jequiti, Caso do Jequiti. E um segundo momento é quando, no regime militar, vieram para cá os padres redentoristas, os padres americanos, porque realmente, né, os americanos apoiaram, né, todos os golpes na América Latina e na América do Sul, todos esses golpes foram apoiados pelos Estados Unidos. Então, as cidades chaves, né, Antonina, Curitiba, Paranaguá, Castro, Telêmaco Borba, todos vieram os padres redentoristas para cá. Os padres redentoristas, todos americanos. E a gente aprendeu a falar português americano. Eu fui coroinha dos padres americanos. Muito bom. E eles trouxeram para cá uma nova santa. Pegaram Nossa Senhora do Pilar e julgaram lá ela como uma segunda santa. Não fazia milagre mais. Quem fazia milagre era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Certo? Então, a grande novena, o grande cerimonial católico, não era mais uma Nossa Senhora do Pilar. Era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, o quadro milagroso, tal. Então, a crença, nós fomos perdendo a identidade com a nossa religiosidade. Entendeu? Eu não estou fazendo crítica, não. Sim. Eu estou simplesmente fazendo uma análise. Eu sou ateu, mas eu faço análise. Então, nós fomos perdendo a identidade com a Nossa Senhora. Desculpa, só pegar um parêntese. Sim. Porém, é um ateu que participa das procissões de Nossa Senhora há anos. Porque eu me recordo do senhor sempre em todas as procissões fotografando. Mas é cultura. Mais do que o próprio religioso. A cultura é uma coisa da alma, é uma coisa da vida. Exatamente. É uma coisa que transcende. Transcende qualquer coisa com a cultura. Transcende, você sabe. Transcende essas coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aí foi tirado a nossa identidade religiosa. Ela foi introduzida uma nova santa, certo? Mas não sei quantos anos de como é que é? Depois de praga, né? De praga. Não, azar. Mas não sei quantos anos de azar. Já tiraram a santa e tiraram a santa de novo. Aí, para salvar a cidade, não é para dar risada, é para chorar mesmo. Para salvar a cidade, no final dos anos 90, o início de 2000, veio para Antonina, curar Antonina no Saibá. Terra abençoado. Sagrada. Henrique Cristo. Veio o cara. Já que duas mães vieram e mandaram embora, não quiseram as mães, veio o cara. O cara veio morar, comprou uma casa em Antonina e uma chácara enorme, uma chácara no Saibá, e ia fazer ali realmente o grande templo dele. Ia fincar o pé aqui e ia ficar aqui. Ia fazer o grande templo de Henrique Cristo. Certo? E ele não foi aceito pela cidade.
né? Ele não foi aceito pela cidade. E ele escreveu um texto, uma carta, rogando praga para a cidade. Certo? Mais um tempo de sombra. Mais um tempo de assombração. E lógico, isso aí parece prosa, né? Vira prosa. E claro que eu não, né? Eu escrevo essas coisas, mas claro que eu não acredito em nenhuma dessas. Sim. Né? Eu acho trabalho é tudo que a gente precisa. Trabalho, desenvolvimento, qualificação de pessoas, especialização, geração de renda. É isso que a gente precisa. Essas outras coisas são prosas, são causos que são importantes, porque são essas coisas que fazem parte da nossa vida, exatamente, da nossa história, do nosso querer, do nosso desejo, do nosso tesão, entendeu? Agora, o bom mesmo é viver nessa cidade chamada Antonina. É maravilhoso. E tem a prosa lhe acompanha tanto que tem um caso do Francisco, o seu cachorro. Você foi viajar e deixou seu cachorro com a sua mãe. Essa é demais. Gente, escuta essa história. Gente, é por isso que eu vou trazer muita gente aqui, cheia de história de Antonina. A história do Francisco é demais, gente. A minha mãe é uma figura, né? Por sinal, antes de chegar aqui, nós estamos agora de cuidador dela, porque ela está com 91 anos e ela já está ficando um pouco esquecida. Então a gente tem que dar segurança para ela. Não pode sair sozinha. A gente faz almoço para ela, cuida dela, na casa dela, ela está na casa dela por enquanto. Mas ela tem umas saídas muito ótimas, e no meu último livro eu fiz ali o último capítulo em homenagem aos 90 anos dela, entendeu? Porque todos os meus livros eu dediquei para os meus filhos, para os meus netos, para minha esposa, e nunca fiz uma dedicação exatamente para minha mãe. Então o último livro de causos, que chama-se Divã do Jequiti, 50 causos, contado por várias pessoas. Um caos antoninense melhor que o outro, gente. É muito bom. E eu dediquei as últimas páginas com uns causos que eu sempre conto da minha mãe. Você sabe, só um parênteses, eu adquiri o livro Divã do Jequiti e eu leio muito à noite, né? Lia muito à noite. Para dar risada, né? E aí, teve uma hora que eu ri. O Lucas precisa comprar. Que eu ria tanto, que minha mãe chegou a abrir a porta do quarto. Tá tudo bem aí, filho? Eu falei, mãe, tá ótimo. Tá ótimo. Então a minha mãe, ela tem umas saídas assim que é só dela. Ela é sensacional, ela é muito criativa. E realmente a gente foi viajar, e ela ainda estava com 70 e poucos anos, 80, uns 10 anos atrás, que ela ainda estava muito hábil ainda, né? Uma saúde boa. E a gente pediu para ela cuidar do nosso cachorro. A gente tinha um pequeno cachorro chamado Chico, um bacezinho e tal. Chico falou, mãe, a senhora vai lá, abre a casa e dá comida pro Chico, dá água pro Chico, tudo direitinho e tal, a gente vai ficar uns 4 dias fora. Aí tudo bem, vamos viajar, a mãe ótima, ela gosta de fazer isso, ia lá em casa, abria a casa, fechava a casa, tal. Aí quando a gente voltou de viagem, tava lá o Chico, todo feliz da vida e tal. E aí ela falou, quero avisar vocês que passou aí um pessoal da prefeitura dando vacina nos cachorros, certo? E eu aproveitei, já que eu estava aqui em casa, para dar vacina no Chico. Falei, tá bom, mãe. Pô, que ótimo, né? Pô, que maravilha. Bom. Que maravilha. Vacina é coisa boa para todo mundo, né? Então, muito bem. Há quem diga o contrário, mas tudo bem. Mas é bom, né? Mas aí é um direito, né? É um direito que as pessoas têm. Então aí eu peguei. Ela falou, a carteirinha da vacina tá ali. Aí tá bom. Aí peguei a carteirinha, olhei lá, né? Nome do cachorro. Francisco? Aí eu perguntei pra minha mãe, escuta aqui. O nome do cachorro, a senhora pôs Francisco, por que Francisco? Não, Chico é pra nós de casa, né? Chico é pra nós aqui de casa, agora a pessoa de fora tem que chamar de Francisco, né?
Pra ela era apelido do cachorro. Pra ela era apelido do teu cachorro. Então a mãe, olha, meu amigo, que maravilha. Coisa muito simples. Para as pessoas de fora, o cachorro levava o nome de Francisco. Para os íntimos, Chico. Cara, quando eu li aquela parte ali do livro, eu comecei a rir, imaginando a cena. Imaginando a cena. E ela fala com convicção. Com convicção. Tem uma outra dela que é muito boa. Adoro minha mãe. E nós fomos comprar uma televisão aqui, numa loja aqui, e aí, fazendo a ficha lá tal, ela perguntou, qual é o nome da rua? Aí a mãe falou, Rua Coronel Marcelo 338, aqui na rua aí. Coronel Marcelo 338, tal. Aí a moça perguntou, telefone. Ela olhou pra moça e falou assim, tem uma, não trouxe. Fantástico, gente, fantástico. Tem, mas não trouxe. Pô, eu tinha que perguntar qual é o número do seu telefone? Qual é o número do seu telefone? Ela respondeu corretamente. Exato, categoricamente. Sem problema nenhum. Exatamente. Telefone tem, mas não trouxe. Então é isso. E o Divã do Jequiti, gente, tem muitas histórias, mas muitas. Gente, é muito gostoso essa diversidade da literatura escrita pelo Eduardo Bó. É justamente isso. Você pega um Crônicas da Capela, que é aquela toque político, aquela crítica política, com aquele humor, né? exatamente, histórica, mas... exatamente, com aquele humor cítrico. Você pega fragmentos, né? E ali você vê uma história de Antonina que infelizmente não são contadas nas escolas de 1ª a 4ª série, por isso vai se perdendo com o tempo, né? E eu disse para o senhor que aquele livro, Fragmentos, deveria ser material de todas as escolas. Todas as escolas deveriam aplicar aquilo na sala de aula. Porque é a nossa história, não é a história de Curitiba, de Paranaguá, é a nossa história. E um povo que perde a sua história, perde a sua identidade. E aí você vai pro Divã do Jequiti, gente... Ali no Divã do Jequiti coroa aquela coisa nossa, do antoninense, que só nós temos. A história das pessoas. Porque as histórias de Bangueli, meu Deus do céu. Sim, porque ali ninguém inventa nada. A turma aumenta um pouquinho para dar. Porque tem molho, né? Tem uma pimentinha. Exatamente. Na história. E são 50 causos. O que é o acarajé sem pimenta, né? Então, eu quero aproveitar aqui esse canal de vocês aqui. E realmente é um desafio muito grande você escrever um livro. É um desafio muito grande. Claro, tem os grandes escritores que realmente são contratados pelas editoras. Os caras são best-seller. Agora nós aqui que tentamos escrever e a gente edita os livros. A gente paga os livros e a gente precisa de apoio. Sabe, a gente precisa que as pessoas comprem os nossos livrinhos. É R$50, R$60. É um preço de meio litro de azeite. Não, meio litro de azeite, uma melancia ou uma penca de banana da terra. Sabe? E é um trabalho de 3, 4, 5, 6 anos. Por exemplo, o Divã do Jequiti, eu fiquei ali gravando as histórias 4 anos. Gravando, escrevendo, solicitando autorização, pagando revisor, pagando design gráfico, pagando fotografia, editei, né, graças também, né, eu sempre agradeço o apoio da livraria da Barca. Né, que o pessoal me apoia, eu faço o lançamento, faço questão de fazer o lançamento dos meus livros em Antonina, na livraria. E agora é época de Natal e de presentes. Eu tenho alguns livros ainda à disposição e não precisa gostar de mim para comprar o meu livro, sabe? Não precisa, mas goste de Antonina, goste das histórias, goste do conhecimento, em conhecer um pouco melhor a cidade que você mora, a cidade que você vive. Não precisa gostar do Eduardo Bó. Mas você falou uma coisa bem interessante, professor. É a nossa história, a nossa história. E, como você disse, não precisa gostar do autor, não, mas gosta da sua identidade, da sua história. E como eu falei, são 3 livros, o Crônicas da Capela, Fragmentos e Divã do Jequiti, são 3 livros que passei por
por Antonina, Sim. por a nossa identidade, por o nosso jeito de ser, né? Ali fala da política, fala da nossa história e do nosso cotidiano, daquela coisa da esquina, daquela coisa do amigo, do amigo, do amigo. Bom. Eu tenho uma história familiar que aconteceu o seguinte. O tio morreu uma vez, beleza, vamos lá pela velório. Prepara a velório, e vem aquela família, vem meio aquela choradeira e tudo mais, e todo mundo espera o corpo. Eis que o homem não morreu. Não morreu. Não morreu. Porque ele teve aquela doença lá que tá Sim. no meio da serra, descobriu, o homem voltou, respirou. Então, beleza, desfaz o velório. Aí todo mundo pra sua casa, Passou-se um ano, isso é fato. Passou-se alguns anos, morreu fulano de tal. Beleza. E aí avisa aqui, avisa lá, e encontro e aguardam, né, o corpo vir da capital. Ia ser enterrado em Antonina. Lá pelas tantas, recebem a ligação no vizinho, porque a família não tinha telefone, e voltou à vida. De novo? De novo. 2 vezes. Porque ele tinha aquela abençoada, aquela doença, tudo mais. Na terceira vez, quando morreu, ninguém foi no velório. Aí ele morreu mesmo. Aí morreu mesmo. Tiveram que pedir pro coveiro levar o caixão do carro. Porque nem mesmo os familiares. Só foram os primeiros. É mentira, ele não morreu. Só foram os familiares próximos, porque os distantes. Ah, não, gente. O cara não morreu. Nós já fomos 2 vezes. E são coisas que. Nossa, essa é a identidade nossa, gente. E essa é uma história de verdade. Exatamente. Exatamente. Porque história da cidade quase sempre é contada por quem tá no poder, né? Exatamente. É a turma do Império quem conta do Império. Aí vai a República, aí tira a rua do Imperador e põe a rua do presidente, né? Exatamente. Então, agora, essa história é verdadeira, a história do povo. Exatamente. São as pessoas que contam a história. Por isso que eu acho que o Divã do Jequiti é um pequeno livro que serve para qualquer comunidade. Qualquer pessoa pode comprar, você não precisa ser antoninense, porque é um fato que acontece em todas as cidades. Aquelas histórias ali acontecem em todas as cidades do Brasil. Em todas as cidades do Brasil. E aí? E dá um bom filme, hein? Não, com certeza. Gente, eu ri muito. Gente, se você puder, adquira. Como falou o professor Eduardo. Seja para presentear ou seja para você ter. Até para você, assim, que não é um exímio leitor, mas que você é antoninense e gosta de saber da sua identidade, da sua história, do seu povo. Nossa, é a nossa gente. Eu sempre digo, eu amo a minha vida caiçara. Eu amo ser antoninense, amo isso aqui. Por isso estou aqui, por isso luto por isso aqui. Adquira o Fragmentos. Fragmentos, assim, um livro histórico maravilhoso. Adquira para você rir o Divã do Jequiti. São 2 gêneros totalmente diferentes, mas que é muito a nossa identidade, a nossa cara, a nossa gente. Eu costumo dizer para você que às vezes as pessoas têm mania de bater palma para tanta coisa externa, né? Para tanta coisa externa, e vai esquecendo de si próprio, vai esquecendo de você. E no Fragmentos, você vai ver coisas ali que você vai amar cada vez mais essa cidade. Porque tem muitas coisas ali que eu não sabia. Infelizmente, e eu me achava antoninense. Pegar uma parte tua aí, o Fragmentos é legal porque tem ali, conta a história da Estrada da Graciosa. Exatamente. A Estrada Graciosa, que todo mundo acha que a estrada foi feita para ir até outra cidade aqui perto, mas não é. A Estrada Graciosa é nossa. É nossa. Tá? Tem ali a história do Barreado de Antonina. O marco 0 da Estrada da Graciosa. E tem uma história ali que é do Barreado de Antonina. Certo? Que eu realmente conto com um detalhe ali, quem foi que fez o primeiro barreado comercial do Paraná. Certo? Compre, lá tá escrito. É meio do confusa essa história. E tem uma história ali também, né, que eu fico muito feliz, porque eu fui o primeiro a escrever, a história da bala de banana de Antonina. Exato, exatamente. Que hoje é um sucesso, mas quem contou a primeira história... E que hoje nós somos hoje a capital nacional da bala de banana. Mas tá lá no livro, começou, quem foi o primeiro que veio, quem foi o primeiro baleiro, que fez a primeira bala.
Está lá no livrinho. E tem também a história do Festival de Inverno. Exatamente. E o Fragmentos são histórias, elas são histórias documentadas. Então não é uma invenção, né? Elas são documentadas e repassadas em uma linguagem do dia a dia, do cotidiano. Foi isso muito legal ler o Fragmentos, professor, porque é uma linguagem do cotidiano em que todo mundo entende o que está escrito. Mais uma coisa ainda, hein? Quero aproveitar a oportunidade. A visita de D. Pedro II em Antonina. Certo? Exatamente. Não foi uma só. Duas vezes. Duas vezes. Ficou mesmo a segunda, né? Exatamente. A volta. Ali foi que eu soube que ele teve aqui duas vezes. Ele teve aqui duas vezes. Bem interessante. Ele veio de Paranaguá, depois ele veio da Lapa, se não me engano. Exatamente. E aí a gente trafega, né, e vai para o Divã do Jequiti. O Divã do Jequiti é justamente isso, essa história do cotidiano, do dia a dia. A história de cada um. A história de cada um é aquela conversa que a gente sabe que aconteceu, aquela conversa que a gente ouviu do pai, ou da mãe, ou do tio, porque estavam presentes, ou de repente ouviu de alguém que estava presente na situação. E essa identidade que os seus livros, né? E é bem interessante que a maioria deles, assim, não desmerecendo os demais, porque cada livro tem a sua fase de escrita. A Fragmentos foi em plena pandemia, né? Eu fiquei preso e eu comecei a fazer uma pergunta para mim, né? O que eu vou fazer aqui preso em casa? Eu não sei se 3 meses, não, foi 1 ano, né? E eu fiz muito rápido o livro, porque eu tenho problemas cardíacos também, e eu achava que se eu pegasse o vírus eu não ia sequer sobreviver. Então eu fiz o livro o mais rápido possível. Eu fiz o livro o mais rápido, por isso que deu poucas páginas, deu 128 páginas. Mas tive ainda, né? Foi bom que eu tive acesso à informação, graças a amigos do IFAM, da Superintendência do Patrimônio Histórico, tal, e realmente eu consegui fazer o livro. E a parte mais legal ainda, eu acho, do livro, muito, muito importante, o lançamento do livro, porque era proibido, certo? Durante a pandemia era proibido fazer reuniões, não podia fazer lançamento de livro. Aí eu fiz um carro, como é que é? Carro de som? Não. Eu fiz um lançamento, um drag, como é que é? Lanchonete que passa o carro e pega... Não, é drive-thru. Drive-thru. Aí eu fiz um drive-thru book. Fiz um drive-thru, certo? Eu vendi os livros com antecedência, né? Olha, maior prazer eu dizer que eu vendi 120 livros adiantado. Maravilha. Durante a pandemia. Olha, é um recorde, tá? E aí eu marquei, né, a entrega dos livros, né, na livraria da Barca no sábado, começava às 10 horas e terminava ao meio-dia, certo? Os livros estavam todos assinados com dedicatória, certo? Plastificado, certo? Separado por ordem alfabética, e as pessoas, né, de máscara, as pessoas vieram de Curitiba, fez fila de carro ali na rua, né? Nós começamos às 10 horas e terminamos meio-dia e meia, né? E todos de máscara, devidamente. As que não tinham comprado, né, a livraria, né, a uma quadra atrás, né, fazia uma máquina de cartão de crédito, eles pagavam ali, aí saía alguém correndo, me dizia o nome, eu assinava o livro, né, punha álcool, de máscara, e o meu filho fotografou tudo isso. Então é uma coisa inédita. Um drive-thru, né? O lançamento drive-thru eu nunca vi na minha vida, né? São as minhas loucuras que eu sempre faço. Professor, eu sempre procuro fazer, né? E aí, para finalizar essa entrevista, como eu falei, a entrevista com o senhor tem que ter muito mais do que um programa de podcast. Né? E a Pod Prosear está, assim, muito orgulhosa, a Primecast muito orgulhosa de ter uma pessoa como o senhor nessa noite, assim, fazendo parte, que vai estar lá, né, registrada a entrevista com o senhor.
Nos responda se puder, de repente aí pode estar em livros vindouros, por que Eduardo Bó? Coisa mais simples do mundo. Eu fui criado com a minha avó, Mariquinha Bó. A minha avó tinha um irmão chamado Braulio. E ele era servidor do Estado. E o meu tio-avô, Braulio, ele que nos criou, eu e minha mãe. Eu fui filho de pai e mãe divorciada. Minha mãe se desquitou do meu pai, tinha 1 ano e meio. Meu pai trabalhava no Matarazzo e foi embora para Paranaguá. Eu tenho em Paranaguá uns 6, 7 irmãos, mas a gente não tem muita ligação. Mas são meus meio-irmãos. E o tio Braulio que nos criou. E o tio Braulio, o nome de casa é que nem o Chico e o Francisco. O nome de casa dele era Nhobó. Então, os pais dele, os meus bisavós, imagina, os pais dele, ele era meu tio-avô. E chamavam ele de Nhobó, né? Como Tony, Tonico, entendeu? Né? Chico. Era mais fácil de chamar ele de Nhobó do que de Braulio. Como Nhô Belarmino, Nhá Gabriela. Né? É porque é diminutivo de nhonhô, nhanhá. Nhonhô, nhanhá, nhenhê, nhonhô. Exatamente. Então ficou Nhobó, mas ele não gostava do apelido. Este é o problema. Então em casa, todo mundo falava Nhobó, ele não ligava. Mas na rua, ele não gostava de Nhobó. Mas por ele ser o nosso paizão, tiozão paizão, a família pegou o apelido. A família inteira. Minha avó, minha mãe. Mas quem pegou mesmo o apelido fui eu. Que eu era... Ficou. Eu tive vários apelidos quando era criança. Eu tive apelido de pó de arroz, barba ruiva, vários apelidos, porque em Antonina você pega apelido mesmo. Mas o Bó ficou Bó, e o Bó não é apelido, o Bó é nome. Aqui em Antonina eu sou conhecido como Eduardo Bó. Exatamente. O Bó. E claro que na universidade tem muitos colegas, muitos professores que me chamam de Bó também. Mas lá não tem o Bó, lá é o professor Eduardo Nascimento mesmo. Mas se chamar de Bó, para mim é normal. O próximo livro vai ter, que eu estou fazendo uma pesquisa, pretendo fazer ano que vem. Vamos ver se vai sobrar um dinheirinho, que está difícil. Vai se chamar em homenagem ao meu tio-avô, Nhobó. Origem dos apelidos de Antonina. Para finalizar esse bate-papo e encerrar justamente nesse tema de apelido de Antonina, tem uma história fantástica de que uma pessoa veio se hospedar, claro que o senhor sabe dessa história, veio se hospedar em Antonina, em um hotel próximo à Praça Coronel Macedo, próximo ao Jiquiti, onde se reúnem as mentes pensantes do nosso município, onde saem as maiores conversas, casos. E aí a pessoa lançou um desafio de que ela iria vir para Antonina, passar no final de semana, iria embora e não iria ganhar apelido. Isso aí é um caos, né? Mas é tão interessante que aí, às vezes, ela queria conhecer a cidade. Me corrija se eu estiver errado no relato. Ela queria conhecer a cidade. Então, de vez em quando, ela ia à janela e estava o pessoal ali sentado, capeando e conversando. Ela falou, tem gente, não vou poder sair. E fez isso durante aquele final de semana inteiro. Chegou na cidade sexta-feira à noite e foi embora no final da tarde do domingo. Ao sair do hotel, né? Levar suas malas. Que ela, de uma hora, ela abria a janela do hotel, né? Abria a janela do hotel para apanhar o ar. Ela abria e a turma tava lá no bar. E ela abria e a turma só de olho. E quando a pessoa foi saindo para ir embora, alguém falou, já vai, Cuco. E realmente o cara perdeu
A aposta, né? Porque toda uma aposta que viria para Antonina e não ganharia apelido. Ele achava que ele ia sair daquele 170. Saiu como Cuco. E ficou Cuco. De hora em hora ele punha a cabecinha para fora. Professor Eduardo. É uma boa história. É uma boa história, né? Merece como ser muitas contada. que tem no Divã do Jequiti. Divã de Jequiti. Professor, mais uma vez, quero agradecer imensamente o senhor ter aceito o convite do Pode Prosear para vir para cá e conversar, fazer esse bate-papo gostoso. Como eu falei, gente, um programa só é complicado com o professor Eduardo, porque assim, o cara tem muitas histórias da nossa Antonina aqui, de vivência e tudo mais. Meu muito obrigado. Para mim, eu já falei isso pro senhor, porque eu já entrevistei o senhor algumas vezes. Para mim é motivo de orgulho, como antoninense que eu sou, entrevistar o senhor e poder absorver um pouco de tudo isso, né? Essa bagagem que o senhor tem. Para mim é motivo de orgulho. E saber que o senhor aceitou e está aqui, está registrado, está lá no canal da Primecast, vai ficar no canal da Primecast, eternizado essa entrevista, é um prazer enorme. Tanto para mim, como apresentador do Pode Prosear, como também da direção da Primecast, ter uma pessoa do seu gabarito, ser uma pessoa como o senhor, sendo entrevistado hoje, trazer pra gente toda essa história. Meu muito obrigado mesmo. Em nome da presidente da Primecast, né, do Lucas e da Mel, agradeço imensamente o senhor ter vindo aqui Eu que agradeço. Contar um pouco das suas histórias. Eu agradeço, e não é realmente a primeira vez, né? Eu fico muito feliz quando sou convidado para falar um pouquinho sobre a cidade. Eu vivo a cidade. Eu sou uma pessoa que eu sempre vivi a cidade. E eu agradeço mais uma vez aos ouvintes, né? Ao Lucas, que está ali só de longe, de olho. E quero parabenizá-lo novamente, Lucas, pelo empreendimento. E quando houver 2 ou mais pessoas reunidas e queiram falar sobre cultura, educação e democracia, pode contar comigo. Obrigado. Estou junto com vocês. Obrigado mesmo. Obrigado. Gente, aí foi a entrevista com o nosso querido, né, Eduardo Nascimento e Eduardo Bó, essa enciclopédia que vocês tiveram o prazer aí de acompanhar. Não esqueça de curtir o nosso canal, seguir, ativar o sininho, dar um joinha. E já digo para vocês que o nosso próximo convidado será Alcimar, um pesquisador, um historiador da cidade de Antonina, que fala aí, vai trazer muitos relatos, muitas histórias e contar a história de uma Antonina que foi esquecida pelo tempo, mas que a gente precisa relembrar. Beijo grande no coração de todos. Retornamos próximo sábado. Não esqueça, hein? Sábado é com Alcimar. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.